Novidades sobre a cocaína no avião de Jair Bolsonaro. Agora, uma reportagem do UOL que teve acesso a dados da investigação descobre e revela que o sargento que foi preso na Espanha ao transportar 39 quilos de cocaína no avião de Jair Bolsonaro, ele fez 7 viagens, veja bem, 7 viagens, e as viagens dele começaram logo que o Bolsonaro assumiu a presidência. A primeira viagem dele com cocaína foi em março de 2019, foi uma viagem de Brasília para o Rio de Janeiro. Ele fez essa viagem e ali foi a primeira vez em que, segundo a investigação, ele transportou cocaína. Mais do que isso, a reportagem do UOL mostra que o esquema continuou depois que o militar foi preso na Espanha. Quer dizer, a Força Aérea Brasileira tem pessoas envolvidas com tráfico internacional de drogas e não faz nada a respeito. Eu vou falar aqui, vou mostrar que não fazem realmente nada a respeito. Vou falar de todo esse assunto, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você sabe que onde há fumaça, geralmente há fogo? Então se inscreve no canal, curte o vídeo, olha, um segundinho, de graça se inscrever no canal e você ajuda a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Na semana passada, faz 2 dias, falo como se fosse um tempão. Sábado, a gente teve nas ruas em mais de 10 cidades com carro de som do Plantão Brasil. Pra você ter ideia, em Indaiatuba, o nosso carro de som rodou e não ia ter manifestação contra o Bolsonaro lá, mas como o nosso carro de som rodou, o pessoal se empolgou e fizeram até uma manifestação contra o Bolsonaro lá em Indaiatuba, só porque viram o nosso carro de som. Quer dizer, a gente está indo para cima do Bolsonaro, rodamos em mais de 10 cidades. Eu vou mostrar aqui no final do vídeo, eu vou mostrar um trecho dessa manifestação lá em Indaiatuba e do nosso carro de som que rodou em Salto, no interior de São Paulo, onde não teve manifestação porque lá só tem um bolsominion, mas estávamos lá denunciando os crimes do Bolsonaro. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay e deixa as minhas outras redes sociais para você seguir. Mas olha, um segundinho, inscreva-se no canal e você ajuda muito já na oposição a esse desgoverno assassino que já matou mais de 500 mil de brasileiros. Agora vamos falar sobre o cocaína no avião presidencial e todo esse esquema. Antes, só uma coisa, ontem não teve mais vídeo, teve só um vídeo de manhã, porque o meu computador quebrou, então tá muito mais difícil para eu pesquisar, para fazer tudo, organizar para fazer os vídeos. E agora eu tô com uma dor aqui nas costas, ó, aqui ficou no peito, aqui uma dor insuportável, quase que eu não faço esse vídeo aqui. Então se eu fizer uma cara de dor no meio do vídeo é porque eu me mexi assim, aí fez dá uma fisgada aqui, não sei se é muscular, o que é, mas vamos tomara que passe a dor. Agora vamos falar sobre a cocaína no avião de Bolsonaro. Bom, muita gente deve se lembrar, em setembro de 2019, um sargento da Força Aérea Brasileira, ele foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína. Tá, aí na época, levantaram-se algumas dúvidas que, qualquer pessoa tem que pensar. A primeira coisa que se pensa quando tem 39 quilos de cocaína no avião do presidente. A primeira coisa é, como é que essa cocaína chegou lá? Não tem nada, não tem nenhuma verificação? Deveria ter. Mas esse sargento, ele sempre passava pela verificação. Para quem não sabe, quando você viaja no aeroporto, sua mala tem que passar por um raio-x, pesagem, enfim, verificação exatamente para ninguém viajar com droga, com armas, com coisas ilegais. Tá, só que a Força Aérea Brasileira não faz isso, sabe por quê? Porque militar é tudo corporativista, e aí fala, eu não vou fazer, o cara é militar, ele não vamos aqui correr o risco de encontrar algo errado com um militar, né? Pois bem, e ele passou. Essa foi a 7ª, veja bem, a 7ª viagem dele com drogas. Ele fez 3 viagens para o exterior e 4 viagens dentro do Brasil. A primeira viagem daquele sargento foi em março. Segundo as investigações, ele estava com muitas dívidas, muitas dívidas, e aí, em março de 2019, logo que o Bolsonaro assumiu a presidência, ele fez uma viagem. Logo depois daquela viagem, ele pagou as dívidas dele e a situação financeira dele começou a melhorar muito. Aí ele fez uma viagem depois ao Azerbaijão. Era uma comitiva do Rodrigo Maia que passou no Azerbaijão, passou nos países da África e teve escala na Europa. A Força Aérea Brasileira envia sempre o avião, um avião antes com o que será usado pela comitiva, um avião para fazer a segurança, e nesse avião, novamente, não fizeram o procedimento padrão. Veja bem, esse procedimento padrão é de responsabilidade do general Augusto Heleno, aquele general Augusto Heleno, o fascistinha. O Augusto Heleno, ele é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Olha, o nome é muito didático. É o gabinete que faz o quê? A segurança institucional. Ou seja, quando tem qualquer viagem do presidente, ou uma comitiva de presidente da Câmara dos Deputados, presidente do STF, enfim, qualquer viagem oficial, que é o governo brasileiro indo para algum lugar,
é o gabinete dele, do general Heleno, que tem status de ministro, que faz a segurança desse evento. Ou seja, se tem droga no avião do presidente, se teve droga no avião que foi na comitiva do Rodrigo Maia, se teve droga em qualquer outro lugar, a responsabilidade é de uma pessoa, ele é o topo dessa cadeia, se chama General Augusto Heleno, ok? Até agora continua sendo ministro. Pois bem, nessa viagem para o Azerbaijão, o que a polícia descobriu? Descobriu que a investigação, né? No caso a investigação está sendo feita na Procuradoria Militar. Descobriu que esse sargento, que foi preso depois na Espanha, ele sempre se hospedava num motel em Brasília. Um motel é um lugar que é bem mais reservado que um hotel comum. Ele pegava algumas horas no motel, aí ele recebia a visita de pessoas que eram sempre diferentes, com malas, e ali ele recebia a droga. Direto ele ia sempre do motel para a base aérea da Força Aérea Brasileira, e aí ele, como militar é tudo corporativista, eles não querem correr o risco de pegar o amiguinho dele, o companheiro deles na boca da botija, ou estavam todos envolvidos, né? E aí ele, sem passar pela segurança, ele colocava a mala dele cheia de cocaína sempre diretamente no avião. Tá, aí depois da viagem para o Azerbaijão, ele comprou uma moto de mais de 30 mil reais, comprou um monte de coisa, começou a torrar dinheiro. Para um cara que ganha 4 mil por mês, ele começou a torrar muita grana, e aí a investigação fica claríssima para a investigação que ele começou a receber dinheiro. Não se sabe exatamente quanto, que é tudo dinheiro em espécie, mas estima-se que por viagem ele recebia no mínimo 100 mil reais. Para você ter ideia, os 39 quilos de cocaína que estavam no avião do Bolsonaro valiam 6 milhões e 400 mil reais. Então imagina, se ele ganha 10% disso, são 640 mil. Mas havia viagens em que ele transportava menos droga. Aí descobriu-se também que havia outros militares no esquema. Tinha um cujo apelido era Flamengo, o apelido do rapaz, que ele tinha a função de captar pessoas que estavam no grupo de transportes, que é esse grupo de militares que viajam para outros países com comitivas, ou às vezes viajam de Brasília para o Rio com a comitiva do Bolsonaro, de Brasília para não sei onde para não sei onde, enfim, essas viagens. São alguns militares que estão nesse grupo, é um grupo especial. Se chama GAP, Grupo de Apoio Especial. Tá. Esse militar chamado Flamengo, ele estava acima no esquema e ele cooptava, ele aliciava militares dizendo, vem cá, você quer ganhar dinheiro? Fácil, então, a gente tem aqui um esquema assim, assim, assado. Tinha um outro militar chamado Piovesan que ele fazia o quê? Ele é quem escolhia qual militar que ia em qual viagem. Porque imagina que os militares não é um computador que escolhe, não é aleatório. Tem alguém que escolhe e fala, você vai nessa viagem aqui para a Espanha. No caso, o Bolsonaro estava indo para o Japão, a Espanha era só escala. Você está indo nessa viagem aqui para o Japão, você não vai, você fica em casa. Você vai para a viagem não sei onde, você vai para essa. Pois bem, esse rapaz estava envolvido também no esquema. E aí descobriu-se que era um esquema com vários militares e eles traficavam droga há muito tempo, porém esse sargento que foi preso, ele entrou no esquema e começou a transportar drogas depois que o Bolsonaro assumiu a presidência. Antes disso não tinha. Para você ter ideia, tem denúncias da Força Aérea Brasileira transportando drogas em aviões da FAB desde 1997. 1997, você não escutou errado não, 97. Quer dizer, as nossas Forças Armadas estão trabalhando ao lado do tráfico de drogas há mais de 20 anos. No caso 97, 24 anos em que as Forças Armadas são um braço do tráfico internacional de drogas. Só para você ter ideia da situação que é. E aí você deve estar pensando, Thiago, então estão todos presos, a investigação foi para cima, os militares prenderam, cortaram na carne assim, né? Você acha que milico prende outro milico? Mas nem ferrando! Os que estão no Brasil estão todos soltos. Todos eles foram presos no dia... Deixa eu ver se eu tenho aqui não tem a matéria. Eu esqueci o dia. Eles foram presos em março de 2020. Foram 4 militares presos por fazer parte do esquema. E no dia 5 de abril, 19 de março, se a memória tá boa. Vai no site do Plantão Brasil que tem lá as datas, tudo certinho. Foram presos em 19 de março e soltos dia 5 de abril. Não ficaram nem 20 dias presos. Nem 20 dias presos. E aí, o Supremo Tribunal Militar disse para o UOL, em resposta à matéria, que estão todos em liberdade, mas com medidas restritivas. Ou seja, pessoas que estão ganhando milhões com tráfico internacional de drogas estão todos soltos. Esses são os militares do Brasil. Parabéns, militares. Olha,
Se um dia eu fosse candidato à presidência, acho que a minha primeira promessa ia ser acabar com as Forças Armadas. O Brasil gasta 90 bilhões de reais sustentando vagabundos das Forças Armadas, pagando picanha, pagando leite condensado, pagando cerveja e tudo superfaturado. Lembre-se disso, não é que eles estão comendo picanha, não, a gente estão comendo picanha superfaturada, estão bebendo cerveja superfaturada enquanto o povo passa fome. Os militares estão, dá pra ver o Pazuello? Ó, o Pazuello fortão, né? Forte, né? Na barriga ele é bem forte. Tudo com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. Picanha superfaturada. A mamata nunca foi tão grande. Aí o Bolsonaro assumiu. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro cortou verba pro censo, cortou verba do Bolsa Família, cortou verba do auxílio emergencial, mas aumentou em 14% a verba que gastamos com militares. Só para você ter ideia do que as Forças Armadas fazem. Eles são um braço do tráfico internacional de drogas e aí eles colocam aquela mentalidade fascista nos militares, que é o quê? Ah, qualquer maconheiro é criminoso também, tem que matar tudo que é traficante. Por quê? Porque eles não querem concorrência. É claro que eles não querem concorrência, eles são parte do tráfico internacional de drogas, alguns deles. E como ficou claríssimo o que foi preso. Só tem um preso do esquema, é o que tá na Espanha. E se tivesse no Brasil, tava solto. Só tá preso porque foi na Espanha. Se não, tava solto como os outros bandidos estão. Porque militar é assim, é tudo corporativista. Ninguém vai preso por absolutamente nada. Militar faz absolutamente o que quer. Nós, eu, você, pagamos 90 bilhões por ano em Forças Armadas. Imagina até hoje quantas centenas de milhares ou talvez milhões de brasileiros militares foram treinados para combate na selva. Quantos combates na selva o Brasil teve nos últimos 100 anos? Nenhum. A gente está treinando um monte de gente para ser especialista numa coisa inútil, que é caríssimo. A gente paga para essas tropas todas ficarem com treinamento, não sei o quê, e eles não servem para nada, porque a gente não entra em guerra nenhuma. E se entrar em guerra, a gente não tem munição para um dia. Então, para que você paga 90 bilhões por ano para ter um monte de quartel, um monte de tropa que não vão para guerra? Até porque se forem, não tem munição. É dinheiro jogado no lixo. É literalmente dinheiro jogado no lixo. Você pegar o dinheiro do exército, 90 bilhões por ano, gastar em hackers e em desenvolvimento de robôs, porque vamos aqui falar a verdade, entre eu e você, cá entre nós, as próximas guerras não serão com seres humanos, serão com robôs e hackers. Tudo será cibernético no futuro. Então, para que você vai gastar sustentando um monte de gente com picanha e cerveja superfaturada, com leite condensado, se você pode investir em tecnologia, em hackers, em robôs, e aí não tem mamata. E aí depois fica mais barato, porque o robô não gasta nada depois. Não, mas em vez disso, o governo Bolsonaro fica aí sustentando esses vagabundos que são braço do tráfico internacional de drogas. E quem é o maior responsável que está lá no topo disso, que é o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, sabe o que acontece com ele? Nada, ele continua sendo ministro. É isso. Brasil, país da impunidade, principalmente dos militares. Para você ver como é que é o esquema. E o UOL também descobriu que o esquema continuou depois que esse militar foi preso, mas não deu mais detalhes, talvez para não atrapalhar as investigações. Mas o que adianta a Procuradoria Militar investigar, fazer as denúncias, se chega no STM, o Supremo Tribunal Militar? Veja bem, para quem não sabe, o Supremo Tribunal Militar, eles ganham o mesmo salário, os mesmos penduricalhos que ministros do STF. Tudo. Só que eles têm um nível de trabalho, um volume de trabalho 1000 vezes menor. Eu não tô brincando, 1000 vezes menor. Então eles têm os mesmos gastos que o STF tem, sabia disso? Todo mundo fala, nossa, o Congresso Nacional eles ganham muito, o STF eles ganham muito. Pois bem, o Supremo Tribunal Militar ganha o mesmo, tem os mesmos gastos para um volume de processo 1000 vezes menor, e quando chega um processo que todo mundo está falando sobre, eles soltam todo mundo mal. Mas, cá entre nós, estão com medidas cautelares, hein? É isso. Esse é o Brasil, militares do Brasil. Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários. Eu vou mostrar aqui em Indaiatuba. Primeiro eu vou mostrar o carro que rodou em Salto e em Indaiatuba. Rodou lá nas ruas da cidade, denunciando os crimes do Bolsonaro, porque não ia ter manifestação nessas duas cidades. A gente rodou lá no sábado. Aí fizeram em Indaiatuba, olha só. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Caminho, feijão e arroz. Aqui é um trecho do carro rodando em Salto, e essa empresa eles colocam aqui embaixo, dá pra ver o GPS,
qual rua que tá. Enquanto vai indo o vídeo, dá pra ver o carro se mexendo no GPS, eles são bons. Aí, logo depois em Indaiatuba, que a gente também rodou lá, começou o protesto, ó. Estamos aí inspirando as pessoas a protestarem, a se manifestarem contra esse desgoverno fascista, assassino e cúmplice de tráfico internacional de drogas. E quem quiser ajudar as ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay, deixo as minhas outras redes, mas não se esquece de se inscrever no canal e vamos pra cima desse desgoverno. Falou!